Mecânica 1. Como nós vimos nas aulas presenciais, a matéria era definida como, a nível microscópico, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Enquanto que, se nós formos aprofundar mais um pouco, investigarmos do que é formada de fato essa matéria, nós vamos perceber que ela é formada por minúsculas partículas denominadas de átomos. Essa denominação de átomos surgiu lá atrás com o Leucipo e o Demócrito. Então, lá na Grécia Antiga, já tinha-se a ideia do que seriam os átomos e do que a matéria era formada de fato. E naquele período ainda não existia a tecnologia, não existia a química como ciência. Ela era tida como alquimia e, na verdade, Leucipo e Demócrito eles não conseguiram definir do que seria de fato o átomo. A partir de então, com a evolução dos tempos, o primeiro indivíduo a falar de fato do que seria formado essas minúsculas partículas denominadas de átomos, que, como eu falei, surgiu lá na Grécia Antiga. Então, a palavra átomos, ela significa não divisível, como surgiu na Grécia, né? O primeiro indivíduo a falar de átomo como modelo, a partir do momento que a química virou ciência, foi batizada como ciência, e não como ato de bruxaria, não como alquimia, foi o John Dalton. E aí nós vemos essa evolução desses modelos atômicos, essa evolução do conceito de átomos até os dias atuais. Na aula de hoje, nós vamos até o modelo de Rutherford e posteriormente de Bohr. Por que eu dividi em duas partes? Como é uma aula um pouco histórica também, que nós vamos ver a evolução do átomo até os dias atuais, e a nível médio é cobrado, de fato, até o modelo de Rutherford-Bohr, embora a gente veja também o modelo de Tiroide, que é um pouco mais complexo. Então, eu dividi a aula em parte 1 e parte 2. Hoje nós vamos até o modelo de Bohr e, na semana seguinte, nós vamos para o modelo da mecânica quântica, o átomo visto como a mecânica quântica. Então, vendo aí um pouquinho do histórico, a partir do momento que a química ela foi batizada como ciência química, como eu havia falado, foi proposto um modelo para o átomo do que seria formado essas minúsculas partículas denominadas de átomo pelo John Dalton. Levou quase um século, veio o J.J. Thomson, reformulou o modelo do Dalton e posteriormente veio o Rutherford, muito próximo ao Rutherford, o Bohr, e por último as adequações feitas pelos físicos e químicos, que é o modelo baseado na mecânica quântica, que é chamado de nuvem eletrônica. Nós veremos um pouquinho dessas contribuições por parte desses cientistas até os dias atuais, como eu havia falado, começando aí pelo John Dalton. Então, John Dalton, em 1803 e 1808, ele propôs um modelo para o que seria essas minúsculas partículas denominadas de átomo, que foi chamada assim pelo Leucipo e pelo Demócrito na Grécia Antiga. Na época, já existia alguns outros cientistas que haviam enunciado algumas leis, que foi o Lavoisier e o Proust. Então, o Lavoisier, ele propôs o seguinte, a lei da conservação da massa, que é aquela lei que a gente conhece desde o 9º ano, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E, posteriormente, o Proust ele fez uma complementação em relação à lei enunciada pelo Lavoisier e propôs uma nova lei que foi chamada das proporções definidas. Então, o modelo de Dalton, na verdade, para o átomo, ele não surgiu do nada. Ele se baseou nessas leis de conservação da massa proposta pelo Lavoisier e também a lei das proporções definidas propostas pelo Proust. E para Dalton, o átomo seria a matéria, né, seria formada pelas essas minúsculas partículas que ele chamou de partículas fundamentais, os átomos. Então, toda a matéria é formada por minúsculas partículas denominadas de
átomos desde a época do Dalton, a partir do momento que ele propôs esse primeiro modelo. E também ele escreveu outros postulados, que até hoje, alguns deles ainda são válidos. O segundo postulado proposto pelo John Dalton em relação ao que seria o átomo e como que ele enxergava o átomo naquela época, é que os átomos eles não podem ser criados nem destruídos. Ou seja, para John Dalton, os átomos eles são permanentes e indivisíveis. Mais tarde a gente vai ver que essa teoria de que os átomos são indivisíveis, ela foi derrubada. Mas naquele momento, para o John Dalton, uma das coisas fundamentais para o átomo é que seria permanente e indivisível. Além dessa questão de que toda a matéria seria formada por essas partículas fundamentais, que ele chamou de átomos, e que esses átomos seriam indivisíveis e permanentes, ele escreveu mais outros postulados. O terceiro postulado proposto pelo Dalton, para o que ele enxergava de átomo, é que um composto químico é formado pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos em uma razão fixa. Na verdade, aí ele pegou a lei enunciada pelo Proust das proporções definidas. Então, todas as vezes que acontecer combinação entre esses átomos, dando origem a substâncias, dando origem a compostos, esses elementos, eles sempre se combinam, átomos de elementos, sempre se combinam em uma proporção definida, em uma proporção fixa. Além disso, o John Dalton, ele disse que os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos, já que os átomos de elementos diferentes irão possuir propriedades diferentes. Esse postulado proposto pelo John Dalton é válido até hoje. Então, a gente vai ver lá na frente que existe, para os átomos dos elementos químicos, átomos idênticos, eles formam os chamados elementos químicos. E eles vão ter características que são próprias deles. Portanto, até hoje, essa teoria proposta pelo Dalton lá no passado ainda é válida. E o quinto postulado, o quinto e último postulado, ele disse o seguinte, que quando os átomos se combinam para formar um composto, ou quando se separa, sempre vai acontecer um rearranjo, e sempre acontece um rearranjo por parte desses átomos, é indício de que houve uma transformação química. Lá nas aulas presenciais, nós vimos que existem os fenômenos caracterizados como fenômenos químicos e existem os fenômenos caracterizados como fenômenos físicos. O que é que nós entendemos por fenômenos químicos? É quando acontece uma transformação por parte da matéria. Ou seja, para John Dalton, essa transformação, todas as vezes que acontece essa transformação, é indício de que esses átomos eles sofreram um rearranjo, se combinando de uma outra maneira, dando origem assim a novas substâncias. Ou seja, a partir de então, a transformação que acontece por parte do rearranjo dos átomos, nós vamos chamar de reação química. Isso também é válido até hoje. Então, o Dalton, ele propôs alguns postulados do que ele imaginaria que seria o átomo naquela época, e alguns deles são válidos até hoje. A gente vai ver que ao longo dessa aula de evolução dos modelos atômicos, os modelos, os postulados, eles não foram completamente derrubados, eles foram sempre complementados. E por fim, para o John Dalton, o átomo seria semelhante a uma bola de bilhar, que a gente lembra que ele enxergava o átomo como uma esfera maciça, indivisível, homogênea, indestrutível e que não possuía nenhum tipo de carga elétrica. E aí, desse modelo proposto pelo John Dalton, nós levamos duas coisas que são fundamentais, que para Dalton o átomo era indivisível, assim como não existia nenhum tipo de partícula, nenhum tipo de carga elétrica. Bem, quase um século depois, o J.J. Thomson ele reformulou esse modelo proposto pelo John Dalton. Na verdade, ele aperfeiçoou. Então, quase um século depois, já havia uma certa evolução em relação à ciência e ele
fez um experimento com tubos de raios catódicos, o J.J. Thomson, e ele percebeu que o Dalton ele estava errado no momento que ele disse que o átomo era indivisível. E a partir daí começou a ideia de divisibilidade dos átomos. Então vamos lá para o modelo proposto pelo J.J. Thomson. Então, como eu havia falado, o J.J. Thomson ele fez um experimento utilizando tubo de raios catódicos. Então, esse tubo de raios catódicos consiste em um tubo com um gás no qual continha partículas, uma extremidade com cargas positivas e uma outra extremidade com cargas negativas. E aí, ao bombardear o gás, ele percebeu o seguinte, que alguma dessas partículas, que foram partículas carregadas negativamente, elas se deslocavam no sentido do polo positivo, uma vez que a ideia é que as cargas opostas elas se atraem. Então, a partir daí, caiu por terra a ideia de que o átomo seria indivisível. Então, a partir daí, nós admitimos que o átomo é divisível, assim como caiu por terra o fato de que seria uma massa homogênea eletricamente neutra. Então, os dois grandes pilares da descoberta do J.J. Thomson, que é válido até hoje, é a descoberta das partículas carregadas negativamente, o qual ele chamou de elétrons, e que o átomo ele é divisível. Então, ele propôs um modelo. E para simplificar, a nível médio, nós dizemos que o átomo de J.J. Thomson é um pudim de ameixas ou um pudim de passas. É semelhante a um pudim de ameixa ou semelhante a um pudim de passas. Ou seja, é uma massa homogênea no qual existem partículas positivas, no qual existem partículas carregadas negativamente. Então, todas as vezes que nós lembrarmos da principal contribuição em relação à evolução dos modelos atômicos proposta pelo J.J. Thomson, nós vamos lembrar da ideia de divisibilidade do átomo, assim como a descoberta das partículas carregadas negativamente, que são chamadas de elétrons. Então, para o J.J. Thomson, o que acontece? O átomo é uma esfera, assim como o Dalton disse, maciça, porém de massa positiva e que tem várias cargas negativas distribuídas entre elas. Essas cargas negativas ele chamou de elétrons. Por que faz-se essa analogia em relação à semelhança do modelo proposto pelo J.J. Thomson, assim como o pudim de ameixas? Nós vamos lembrar o seguinte, o pudim de ameixas, as ameixas elas são distribuídas de tal forma que é fácil de remover. Então, para o J.J. Thomson, as partículas carregadas negativamente, ou seja, os elétrons, estavam distribuídos na massa homogênea de tal forma que fosse de fácil remoção. E depois do J.J. Thomson derrubar essa teoria de indivisibilidade proposta pelo Dalton, veio o Rutherford e posteriormente o Bohr e deram as suas maiores contribuições em relação ao modelo de átomo atual. Além deles, entre o surgimento do novo modelo proposto pelo Rutherford, vieram outros cientistas também, tal como o Goldstein e também o casal, Marie e Pierre, e propuseram alguns postulados que não serviu para criar um novo modelo para o átomo, para sugerir, na verdade, um novo modelo para o átomo, mas foram de fundamental importância para que o Rutherford e o Bohr propusessem posteriormente novos modelos, reformulassem esses modelos, proposto pelo Dalton e pelo J.J. Thomson. Como eu havia falado, o J.J. Thomson ele fez um experimento com tubos de raios catódicos. Com esse experimento com tubos de raios catódicos, ele percebeu que existia partículas positivas no átomo. Então, o átomo era uma massa positiva e que tinha partículas carregadas negativamente. Essas partículas carregadas negativamente ele batizou
como elétrons. Mas as partículas positivas ele não chamou de nada, só disse que tinha cargas positivas. E anos depois, o Goldstein, ele repetiu o experimento proposto pelo J.J. Thomson com tubos de raios catódicos, percebeu que de fato ele tinha razão, o átomo tinha partículas carregadas positivamente e partículas carregadas negativamente. E aí a gente lembra que as partículas carregadas positivamente não tinham sido batizadas com nome nenhum. E aí foi justamente o que o Goldstein fez. Ele repetiu o experimento, comprovou que o Thomson estava correto e chamou as partículas carregadas positivamente de prótons. Então, até hoje isso é válido. O átomo ele é divisível e ele é formado por partículas chamadas de partículas subatômicas, no qual as carregadas positivamente são chamadas de prótons e as carregadas negativamente são chamadas de elétrons. Ainda sem propor um novo modelo, como eu havia falado, Marie e Pierre, o casal Curie, eles fizeram alguns experimentos com partículas radioativas. E a grande contribuição em relação a esses experimentos feitos pela Marie e pelo Pierre foi em relação à descoberta da radioatividade. Então, essa radioatividade ela foi de fundamental importância para que o Rutherford posteriormente propusesse um novo modelo para o átomo, reformulasse, né? Pegou algumas coisas propostas pelo Thomson e deu uma aperfeiçoada. Então, a gente vê que a descoberta aí da radioatividade foi graças aos experimentos feitos com o polônio e o rádio do casal Curie. Eles descobriram esses dois novos elementos, né, o polônio e o rádio. O polônio, eles assim chamaram para homenagear a cidade natal dela, a cidade natal de Marie, assim como o rádio, eles assim chamaram para remeter à questão da radioatividade, uma vez que eles perceberam que esses elementos eram elementos radioativos. Então, a grande contribuição aí do casal foi a descoberta da radioatividade, que é válida também até hoje. Como eu havia falado, eles não propuseram um modelo para o átomo, mas eles contribuíram bastante em relação ao modelo proposto pelo Rutherford. Então, o Rutherford, o experimento que ele fez foi baseado em partículas radioativas. Então, começamos a pensar, se não tivesse havido a descoberta das partículas radiativas, dos elementos radioativos pelo casal Marie e Pierre, consequentemente, o Rutherford ele não poderia fazer esse experimento e, a partir daí, propor um novo modelo para o átomo. Aí já tem um spoilerzinho do que o Rutherford ele fez, então a gente já vê a imagem do Rutherford, as partículas radioativas que ele chamou de alfa, e um novo modelo para o que seria o átomo. Então, o que foi que aconteceu? O Rutherford ele fez um experimento baseado em partículas radioativas. Essas partículas radioativas ele chamou de alfa, e ele percebeu que com esse experimento, algumas dessas partículas atravessavam a fina lâmina de ouro, que a gente vai ver o experimento daqui a pouco, sem sofrer nenhum tipo de desvio, enquanto outras sofriam desvios significativos. Então, com essa observação, ele chegou à seguinte conclusão. Bem, o Goldstein e o Thomson, eles estão corretos em dizer que o átomo era formado por partículas carregadas positivamente e partículas carregadas negativamente. Mas a grande contribuição em relação ao modelo proposto pelo Rutherford é onde estariam essas partículas carregadas positivamente e negativamente. Então, a partir do experimento, ele concluiu o seguinte: se o centro da lâmina de ouro, ou seja, o núcleo da lâmina de ouro, o núcleo do átomo de ouro, algumas partículas atravessavam sem sofrer nenhum tipo de desvio, significa que essas partículas e o centro era carregado positivamente, enquanto outras sofriam desvios significativos que eram carregadas negativamente. E aí ele chegou à conclusão de que o átomo ele tem uma região
muito pequena em termos de dimensão, porém que concentra a maior massa, que ele chamou de núcleo, e uma região exterior que ele chamou de eletrosfera. No núcleo, para o Rutherford, estariam concentradas as partículas carregadas positivamente, ou seja, os prótons, enquanto que na região exterior, que ele chamou de eletrosfera, estariam as partículas carregadas negativamente, ou seja, os elétrons. Como que foi feito esse experimento? Então, aí nós temos o esquema do experimento feito pelo Rutherford e as conclusões que ele obteve a partir desse experimento, né? Então, o que é que acontece? Ele pegou um elemento radioativo, bombardeou em uma placa de chumbo e no meio desse experimento ele colocou uma fina camada de ouro e um anteparo de sulfeto de zinco. E ao bombardear essas partículas radioativas, que ele chamou de alfa, ele percebeu o seguinte, que algumas atravessavam o centro da lâmina de ouro sem sofrer nenhum tipo de desvio, então passavam direto, enquanto outras sofriam desvios significativos. Então, a partir daí, ele concluiu que se as partículas alfa são carregadas positivamente, elas iriam sofrer repulsão por parte do núcleo, então iam sofrer desvios significativos, enquanto que iriam ser atraídas por parte da eletrosfera, onde estavam concentradas as partículas carregadas negativamente. E o grande lance aí da descoberta do Rutherford, do novo modelo do Rutherford, foi que o átomo, além de ser divisível, como havia proposto o J.J. Thomson, ele tem, na verdade, né, uma região central, que é chamada de núcleo, onde concentra as partículas carregadas positivamente, e uma região exterior, que ele chamou de eletrosfera, no qual estão concentradas as partículas carregadas negativamente, os elétrons. Qual a grande diferença em relação ao modelo de Thomson? Ele delimitou as regiões do átomo. O átomo, a partir de então, ele é divisível, formado por núcleo e uma região exterior que ele chamou de eletrosfera. Aí tem o detalhamento nesse slide em relação ao modelo proposto pelo Rutherford. Então, como eu havia falado, no experimento com as partículas radioativas, que ele chamou de alfa, algumas atravessavam o centro da fina lâmina de ouro sem sofrer nenhum tipo de desvio, enquanto outras sofriam desvios significativos. E ele propôs, então, que o átomo seria semelhante ao sistema solar, com um núcleo formado por partículas positivas e os elétrons, as partículas carregadas negativamente, estariam ao redor do núcleo, uma região denominada de eletrosfera. Além disso, mais tarde, o Chadwick ele conseguiu determinar a massa dessas partículas. E hoje se sabe que em relação ao núcleo, é uma região extremamente densa, ou seja, é uma região que concentra as partículas com as maiores massas. Então, quando nós pensamos em massa do próton e massa dos elétrons, a massa do próton é cerca de 1836 vezes maior do que a massa dos elétrons. Então, o núcleo, onde tem os prótons, concentra as partículas com as maiores massas e a região exterior, que é a eletrosfera, que concentra as partículas carregadas negativamente, os elétrons, em relação à massa, é muito menor do que o núcleo. E faz-se até uma comparação em relação a esse modelo proposto pelo Rutherford, em relação ao tamanho do núcleo e da eletrosfera. Alguns autores até fazem a analogia de que o núcleo seria semelhante a uma bola de futebol, enquanto que a eletrosfera seria do tamanho da dimensão do Maracanã. Ou seja, em relação a tamanho, o núcleo é extremamente pequeno, porém concentra a maior massa, e a eletrosfera é grande, é uma região grande, porém que concentra as partículas com as menores massas. E mais tarde veio o Bohr.
e fez algumas adaptações. Como eu havia falado, em relação à comparação do modelo do Thomson e do Rutherford, a grande diferença é que o Rutherford ele conseguiu delimitar onde estariam essas partículas carregadas positivamente e negativamente. Então, para o Rutherford, existe sim um núcleo no átomo, onde concentra as partículas carregadas positivamente e uma região exterior, enquanto que na região exterior tem uma camada chamada de eletrosfera, onde concentra as partículas carregadas negativamente. E dando sequência aí, vamos para o modelo atômico proposto pelo Bohr. Se a gente voltar lá em relação ao histórico, o que a gente vai perceber? Que o modelo do Rutherford e o modelo do Bohr, eles foram praticamente propostos em um mesmo período, em uma mesma década e diferença de anos de 1 ou 2 anos. Não me recordo direito, mas 1 ou 2 anos, um em relação ao outro. Alguns autores até não dividem em relação ao modelo de Rutherford e modelo de Bohr. Chamam de modelo de Rutherford-Bohr, justamente por conta dessa proximidade. O Bohr, na verdade, ele só fez uma complementação em relação ao modelo proposto pelo Rutherford. Então, ele disse o seguinte, bem, se o Rutherford ele disse que existia uma região exterior do átomo, o qual ele chamou de eletrosfera, e essa eletrosfera concentra as partículas carregadas negativamente, deve haver algum sentido no qual esses elétrons eles irão transitar nessa região chamada de eletrosfera. E ele fez um experimento com um prisma. E aí ele percebeu o seguinte, que de fato, esses elétrons eles não estão todos em uma mesma região da eletrosfera. Ele está dividido em camadas ou níveis de energia. Então, a partir daí, surge a ideia de camadas ou níveis de energia. Quais foram os postulados escritos pelo Bohr? Que os elétrons eles movem-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis. Então, se nós acompanharmos a evolução do átomo, a gente começa a fazer a relação entre um modelo e outro e perceber que esses modelos, na verdade, eles foram sendo aperfeiçoados ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, o que foi que o Bohr fez? Ele aperfeiçoou o modelo do Rutherford. O Rutherford havia proposto que existia a eletrosfera, mas ele não disse de que maneira que os elétrons eles estavam organizados nessa eletrosfera. E foi justamente o que Bohr fez. Ele disse que ele fez o experimento e conseguiu comprovar que os elétrons, eles descreviam trajetórias circulares ao redor do núcleo, assim como essas trajetórias circulares havia divisão em relação às camadas ou níveis de energia. Além disso, ele percebeu o seguinte, que cada um desses níveis de energia tem um valor determinado de energia. E não é permitido um elétron permanecer entre dois níveis. Ou ele está em um nível, ou ele está em outro, mas no meio jamais ele vai estar. Assim como um elétron, ele pode passar de um nível de menor energia para um outro de maior energia, desde que seja fornecido algum tipo de energia na forma de calor. Assim como a tendência é que ele volte ao estado de menor energia e ao voltar é quando ele emite as frequências eletromagnéticas que nós chamamos de fótons. E se nós formos para exemplos práticos, nós visualizamos como feixes de luz. Então, a partir do modelo de Bohr, que aperfeiçoou o modelo de Rutherford, teve-se essa ampliação em relação ao fato do que o átomo ele é formado por núcleo, assim como disse o Rutherford, mas que existe a eletrosfera e a eletrosfera é dividida em várias camadas ou níveis de energia. Assim como cada nível vai possuir uma quantidade específica de energia, ou seja, a energia a partir de então, em relação aos níveis, ela foi quantizada pelo modelo aperfeiçoado do Rutherford pelo Bohr. Então, aí nós temos o que o Bohr disse em relação aos níveis de energia,
Até então são conhecidos 7 níveis de energia, que nós chamamos também de camadas, camadas ou níveis de energia. Então, para o Bohr, o átomo era formado por uma região muito pequena, chamada de núcleo, no qual no núcleo concentraria as partículas carregadas positivamente, e a eletrosfera dividida em vários níveis de energia, várias camadas, o qual foi chamado, se nós chamarmos de nível, nós vamos chamar de nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E se nós formos chamar de camadas, nós chamaremos de camadas K, L, M, N, O, P e Q. E esses, como ele havia proposto, esses níveis de energia, eles possuem diferentes, né? Na verdade, há uma crescente em relação a ser um maior nível de energia, um menor nível de energia. E quanto mais próximo estiver esse nível de energia do núcleo, menor será a quantidade de energia absorvida para que o elétron ele salte de um nível mais interno para um nível mais externo. Assim como tem aí a ilustração de que quando o átomo ele absorve uma determinada quantidade de energia, o elétron ele salta de um nível mais interno para um nível mais externo, que é o que quando ele absorve essa energia, nós dizemos que ele saiu do estado fundamental e passou para o estado excitado. A tendência do universo é sempre o menor gasto energético, então a tendência é que o elétron volte à camada de menor, o nível de menor energia, e consequentemente nessa volta ele vai liberar essa quantidade de energia absorvida na forma de fótons. Aí nós temos em relação aos níveis de energia, como havia falado, proposto pelo Bohr, então a eletrosfera, ela é dividida em várias camadas ou níveis de energia, no qual cada camada ela tem um valor específico em relação à energia que comporta, né? E a partir dessa quantidade de energia que cada nível, cada camada comporta, foi determinado também o número de elétrons que ela pode abrigar, que ela pode conter. Sendo que o nível 1, ou a camada K, ela vai conter no máximo 2 elétrons. O nível 2, ou camada L, vai conter no máximo 8 elétrons. O nível 3, ou camada M, no máximo 18 elétrons. Nível 4, ou camada N, no máximo 32. Nível 5, ou camada O, no máximo 32 elétrons. Nível 6, ou camada P, 18 elétrons. Nível 7, ou camada Q, 8 elétrons. E aí você deve estar se perguntando, eu preciso memorizar, eu preciso decorar esse número de elétrons que comporta cada nível de energia? Não, isso aí na verdade veio de uma equação matemática, no qual nós temos uma equaçãozinha bem simples, que é 2 vezes n elevado ao quadrado. Quando eu substituo n por 1, n por 2, n por 3 e n por 4, eu consigo determinar o número de elétrons que comporta cada nível de energia. Eu vou para o quadro posteriormente e aí eu mostro a aplicação dessa equação. Esses valores, eles não veio de uma maneira aleatória. A gente observa que a partir do quarto nível vai havendo repetições em relação ao número de elétrons. De onde é que vem essas repetições? Já já também a gente consegue entender por que está havendo essas repetições em relação ao número de elétrons que comporta o quinto, sexto e sétimo nível de energia, ou camadas, como queiram chamar. Então, para o Bohr, o que acontece? Todos os átomos de um determinado elemento químico, ele vai ter um núcleo, né? E que vai ter partículas carregadas positivamente e uma região exterior chamada de eletrosfera, lá pelo Rutherford. Só que na eletrosfera vai haver várias divisões, que ele chamou de níveis ou camadas, e cada nível de energia comporta uma determinada quantidade de elétrons. Aí nós temos o exemplo para o átomo de sódio. Então a gente percebe que no primeiro círculo ao redor do núcleo, tem aí 2 bolinhas azuis representando os elétrons. Então, nível 1, camada K, para o átomo de sódio com 2 elétrons. A segunda bolinha circular tem aí 8 bolinhas verdes, no qual, para o átomo de sódio, a camada K também, que é
que é o segundo nível de energia, a camada L, desculpa, que é o segundo nível de energia, está completa com os 8 elétrons. E a terceira bolinha circular com um elétron apenas, ou seja, a camada M, que é o terceiro nível de energia, ela comporta no máximo 18 elétrons, mas para o átomo de sódio ela tem apenas um elétron. E o foco aí é nesse último nível de energia com um elétron apenas. Anteriormente, o Bohr ele propôs o seguinte, que o átomo ele pode absorver uma determinada quantidade de energia e quando ele absorve uma determinada quantidade de energia, a tendência é o elétron sair da camada mais interna e ir para a camada mais externa. E aí também no mesmo slide tem aí uma determinada quantidade de energia na forma de calor sendo fornecido a um sistema. Quando nós falamos de energia na química, a maioria dos processos, a maioria das transformações, elas sempre vão ocorrer acompanhada de absorção ou liberação de energia, essa energia na forma de calor. Então, não coloquei essa imagem aí simplesmente para ilustrar o slide, mas para vocês lembrarem que o átomo ele sai do seu estado fundamental, absorve uma determinada quantidade de energia e quando ele absorve essa energia, a tendência é que o elétron ele salte da camada mais interna para uma camada mais externa. Vamos focar aí nessa imagem e observar que o elétron do último nível de energia para o átomo de sódio, que é o terceiro nível, o terceiro círculo, ele está com a coloração amarela. Vamos para o próximo slide entender o que eu acabei de falar em relação a saltar de um nível mais interno para um nível mais externo. Então, continuamos aí com o átomo de sódio. O que eu fiz? Eu só peguei as órbitas circulares aí, os níveis de energia, e cortei para poder explicar o fato de que quando o átomo absorve uma determinada quantidade de energia, então está aí um gifzinho representando energia na forma de calor, o que vai acontecer com o elétron que antes estava no nível M, no terceiro nível de energia, a camada M, ele vai saltar desse nível mais interno para um nível mais externo. Então, ele absorveu a energia, saltou de um nível mais interno para um nível mais externo. A tendência é sempre voltar ao estado de menor energia. Quando ele volta ao estado de menor energia, ele vai emitir essa energia absorvida na forma de ondas eletromagnéticas, na forma de fóton. De que maneira que eu consigo enxergar esses fótons? Uma das aplicações do modelo de Bohr é em relação à questão da produção de fogo de artifício. Então, estamos em período de São João, no qual é costume as pessoas utilizarem fogos de artifício. E quando esses fogos eles explodem, a gente percebe que há um festival de cores. O princípio do funcionamento dos fogos é explicado pelo modelo de Bohr, na verdade, um modelo de átomo para Bohr. O que acontece? Cada átomo ele vai absorver uma determinada quantidade de energia específica. Essas quantidades de energia em termos de frequência, em termos de ondas eletromagnéticas, elas emitem colorações diferentes. Então, aquele festival de cores que a gente observa nos fogos de artifício, seja no período de São João ou seja em final de ano, é porque eles são fabricados com pólvora e com sais de elementos químicos diferentes. Esses elementos químicos diferentes, eles vão emitir fótons com colorações diferentes a partir do momento que acontece a explosão, a partir do momento que acontece a reação de produção das luzes, né, do efeito dos fogos de artifício. Além dessa aplicação em relação aos fogos de artifício, a gente tem também claramente o teste de chama. Quando voltar às aulas presenciais, se possível for, eu vou levá-los até o laboratório para vocês conseguirem visualizar que átomos diferentes, eles emitem espectros de ondas, né? Ou seja, eles emitem ondas eletromagnéticas com colorações diferentes. Na primeira ilustração, tem aí a ilustração do teste de chama, que é bem simples.
Pega-se uma determinada quantidade de um sal, de um determinado elemento químico, leva-se até a chama, né, até o bico de Bunsen com a chama acesa, e aí a gente percebe que produz chamas com colorações diferentes. Aí nós temos o exemplo do átomo de sódio, que um sal de sódio que vai emitir uma luz com a coloração amarela bem intensa, e essas lâmpadas de iluminação pública, normalmente a gente percebe que a luz emitida, né, a coloração da luz é uma coloração amarela. Por que na verdade existe essa diferenciação em relação à luz produzida a partir de uma lâmpada de iluminação pública, no geral, assim como uma lâmpada fluorescente? São substâncias químicas, são átomos diferentes, são vapores de átomos diferentes que estão ali presentes. Quando a gente percebe as lâmpadas de iluminação pública, elas são feitas à base de vapor de sódio. E é justamente por isso que produz uma luz amarela. Já as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes, elas são feitas a partir de outro princípio. Então, quando a gente vai perceber ali, vai ter vapor de sais de mercúrio. Por conta disso, vai emitir uma coloração de uma luz branca, bem diferente da de iluminação pública. Graças ao modelo de Bohr também foi possível a descoberta dos raios laser, né, tão utilizado, assim como a evolução em relação aos modelos de imagem, avanço na medicina, avanço aí tecnológico em relação aos exames de imagem. Tudo isso graças à evolução dos modelos atômicos, que a maior contribuição, volto a falar, foi proposta pelo Rutherford e posteriormente aperfeiçoada pelo Bohr. Bem, já sabíamos, né, que até o modelo proposto pelo Bohr, que o átomo formado por partículas carregadas positivamente, os prótons, e partículas carregadas negativamente, os elétrons. Mas ainda não havia uma explicação em relação ao núcleo ser formado por prótons e os espaços vazios entre um próton e outro. Seria preenchido por quem? Por qual tipo de partículas? Era um vazio? Não. E foi justamente o enigma que o Chadwick ele conseguiu solucionar. O que acontece? O Chadwick ele fez, na época, uma observação, não chegou nem a ser um experimento, e daí ele chegou à seguinte conclusão: se o núcleo era formado por prótons, já estava comprovado que era formado por prótons, partículas carregadas positivamente, não deveria haver espaços vazios entre um próton e o outro. E para não haver nem atração nem repulsão, teria que ser uma partícula neutra. E aí, a partir de então, ele descobriu que esses espaços vazios eram preenchidos por partículas neutras, eletricamente neutras, no qual ele chamou de nêutrons. Oba! Até então, nós sabemos agora que o átomo é formado por partículas subatômicas, prótons carregados positivamente, nêutrons, partículas eletricamente neutras, não tem carga nenhuma, e elétrons, que são partículas carregadas negativamente. Esse princípio também de atração e repulsão por parte dos prótons e dos elétrons é o que justifica o fato desses átomos também não se desintegrarem facilmente, porque se fosse formado somente por um único tipo de partícula, automaticamente elas iriam sofrer repulsão e o átomo desintegraria com uma facilidade grande. Então, esse princípio de atração e repulsão mantém o equilíbrio, mesmo que seja um equilíbrio dinâmico, e faz com que os diversos tipos de matéria sejam formados por átomos e exista, sim, o equilíbrio, eles não se desintegrem com facilidade. Como eu havia falado, só dando aí uma revisada, o que acontece? Foi descoberto que os prótons, eles, em relação à massa, eles têm uma massa de 1836 vezes maior do que os elétrons. Para os nêutrons, descobertos pelo Chadwick, estarem em uma mesma região, ou seja, no núcleo, significa que eles teriam que ter cargas neutras, porém possuíssem a mesma
massa. Então, em relação à massa, as massas dos prótons e dos nêutrons são iguais. Prótons e nêutrons são partículas que ficam no centro do átomo, em uma região denominada de núcleo. Em relação a cargas, prótons são carregados positivamente, nêutrons não têm carga nenhuma. Em uma região exterior, que foi chamada de eletrosfera e posteriormente dividida em vários níveis de energia ou camadas, nós teremos as partículas carregadas negativamente, que foram batizadas como elétrons. E aí nós temos o modelo de átomo proposto pelo Rutherford e o Bohr, e com a presença dos nêutrons descobertos pelo Chadwick. Aí nós temos um núcleo extremamente pequeno, porém que concentra as partículas com as maiores massas, os prótons e os nêutrons, e uma região exterior, descrevendo aí órbitas circulares, os elétrons, partículas carregadas negativamente. Então, mais uma vez, volta a chamar a atenção em relação à dimensão da eletrosfera e dimensão do núcleo. O núcleo é uma região do átomo extremamente densa, é pequena em relação a tamanho, porém concentram as partículas com as maiores massas. Já a eletrosfera é grande em relação a tamanho, mas concentra as partículas com as menores massas, que são os elétrons. Bem, ainda complementando o modelo do Bohr, ele não propôs, na verdade, um modelo atômico. O Summerfield ele não propôs um modelo atômico. Ele só fez uma complementação em relação ao modelo proposto pelo Bohr. E aí a gente entende também por que a partir do quarto nível de energia vai haver repetições em relação ao número de elétrons que comporta cada um. Quais foram as implicações em relação ao modelo de Bohr, que foi corrigido posteriormente pelo Summerfield? Porque, embora pareça perfeito, mas o modelo de Bohr apresentou algumas falhas. Uma das falhas é que ele só serve para elementos que têm um número de prótons pequenos. E foi justamente aí que o Summerfield ele fez um novo experimento, né? Refez o experimento com as ondas eletromagnéticas propostas pelo Bohr, e ele percebeu o seguinte, que já que a partir do quarto nível de energia haveria repetições em relação ao número de elétrons que comporta cada um, ou seja, a quantidade de energia, né? A diferença em relação à quantidade de energia, ela é crescente, porém é muito pequena, então deveria existir, além dos níveis, os chamados subníveis. Além das camadas, existiam também as subcamadas. Uma outra coisa que ele propôs é que as órbitas elas não seriam circulares, como disse o Bohr. Essas órbitas elas deveriam ser elípticas, ou seja, ao contrário de ser um modelo semelhante ao sistema solar, principalmente os primeiros níveis de energia, para que houvesse o equilíbrio em relação a essas cargas, o princípio de atração e repulsão, essas órbitas jamais poderiam ser circulares e sim elípticas. Assim como existia, além das camadas, as subcamadas, que essas camadas ou subcamadas, assim como a gente pode chamar de níveis ou subníveis, foram denominadas de 4, né, subcamadas, porque a partir do quarto nível há repetição em relação ao número de elétrons que comporta cada uma, e ele chamou de subníveis S, P, D e F. Então, para quem já viu química lá no 9º ano, já começa a lembrar aí do diagrama de Linus Pauling. Então, aí, ó, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, de onde foi que veio tudo isso? E vai servir também para número quântico, cálculo de número quântico. Então, quando a gente entrar em número quântico, cálculo de número quântico, o modelo atual, o modelo baseado na mecânica quântica, a gente vai ver que os níveis de energia é chamado de número quântico principal e os subníveis de energia é chamado de número quântico secundário. Mas, por enquanto, a gente vai lembrar que existem 7 níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q, o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, assim como
nós vamos lembrar que a partir do modelo proposto pelo Summerfield, do aperfeiçoamento proposto pelo Summerfield, há também os subníveis de energia, S, P, D e F. Bem, se existe nível e subnível, significa dizer que o número de elétrons que comporta cada nível deve estar de acordo com o número de elétrons que comporta cada subnível. Eu costumo dar essa explicação fazendo uma analogia em matemática. Então, imaginem aí, quando nós temos conjuntos, nós temos também os subconjuntos. O conjunto vai ser formado por determinados elementos. Então, o que é que acontece? Se eu tenho um conjunto de elementos de alunos do primeiro ano, por exemplo, de agropecuária, os subconjuntos só serão retirados do todo, só serão retirados do conjunto. E quando eu faço os meus subconjuntos, jamais eu vou ter um número de elementos maior no subconjunto do que no conjunto. Não é assim que acontece? O mesmo ocorre na química em relação aos níveis e aos subníveis. Quando nós temos um número de elétrons que comporta cada nível e comporta cada subnível, eles devem ser iguais. Do que você está falando? Estou falando o seguinte, o nível 1 ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, o nível 1 ele só pode ter o subnível S, que também comporta 2 elétrons. Quando eu vou para o nível 2 comporta no máximo 8 elétrons. Então, só pode ter os subníveis S, que comporta 2, e o subnível P, que comporta 6. Porque quando eu somo 6 mais 2, 8. E assim sucessivamente. E assim também determinou o número de elétrons que comporta cada subnível. Sendo que S comporta no máximo 2 elétrons, P comporta no máximo 6 elétrons, D vai comportar no máximo 10 elétrons, e F comporta no máximo 14 elétrons. Quando nós somamos 2 mais 6 mais 10 mais 14, vai chegar a 32, que é o máximo que comporta o nível de energia. Vamos lá. Em relação à evolução do modelo atômico, como eu havia falado, existe um modelo mais atual, que é um modelo baseado na mecânica quântica, mas levou muito tempo para sair do modelo de Bohr e ir até o modelo da mecânica quântica. Então, eu dividi a aula em duas partes. Então, primeiro eu vou falar do que é válido no modelo de Bohr até os dias atuais e depois nós vamos para o modelo da mecânica quântica em relação aos aperfeiçoamentos que ocorreram. E a partir do modelo, a evolução dos modelos atômicos até chegar ao modelo de Bohr, que teve o aperfeiçoamento feito pelo Summerfield, foi estabelecido também as características que os átomos, de uma forma geral, eles apresentariam. Então, todo átomo ele vai ser formado por um núcleo, como nós já sabemos, e nesse núcleo vai ter as cargas carregadas positivamente e as partículas neutras, as cargas neutras, as partículas subatômicas, na verdade, não é nem cargas, né? Mas as partículas subatômicas carregadas sem nenhuma carga, que são os nêutrons, eletricamente neutras. E uma região exterior, nós temos aí as partículas carregadas negativamente, que são os elétrons. Nós já sabemos também que os prótons e os nêutrons, eles possuem massas iguais. Então, a massa do átomo é praticamente atribuída à soma dos prótons mais os nêutrons. Como que a gente representa essa massa desse átomo, então? Por uma letra maiúscula A. E aí nós temos uma equação matemática, no qual A vai ser a soma de P mais N, ou A igual a Z mais N. Poxa, agora você me confundiu. Esse Z aí vem de onde? Eu falei anteriormente que desde o modelo de Dalton, ele propôs o seguinte, que os átomos de um mesmo elemento, eles são idênticos em todas as suas propriedades, em todas as suas características. E foi justamente a partir desse postulado proposto pelo Dalton que chegou-se à definição do Z, que é chamado de número atômico. O que é que acontece? Quando eu tenho os átomos dos elementos químicos, é como se fosse a carteira de identidade nossa. Quando a gente olha a numeração em relação à carteira de identidade,
o RG, a gente vai perceber o seguinte, que não existe nenhuma sequência numérica igual. Todas as sequências, elas são particulares, elas são próprias daquele indivíduo, daquele ser humano. Assim também acontece com os átomos. Os átomos, eles têm um número de prótons definido e o número de prótons é como se fosse a carteira de identidade deles. Esse número de prótons, como os prótons estão lá no núcleo e constitui a ser, não há modificação em nenhuma das hipóteses em relação a esses prótons, significa que é identidade e por ser a identidade foi chamado de número atômico. Então, nós temos que para o átomo, no seu estado fundamental, Z vai ser sempre igual a P. Então, o número atômico é o que identifica o átomo e as partículas que identificam os átomos são os prótons, certo? Então, aí nós temos na legenda que Z, que é o número atômico, será sempre igual a P. Assim como no núcleo concentra as partículas com as maiores massas, então a massa que é representada por A vai ser a soma do número atômico, que é Z, mais o número de nêutrons, que é P. Ou então eu posso substituir, já que Z é igual a P, eu posso dizer que A é igual a P mais N sem problema nenhum. Como que eu represento esses átomos de um determinado elemento químico? Nós já vimos lá nas primeiras aulas, que os elementos químicos, átomos idênticos, formam chamados elementos químicos, e esses elementos químicos eles são representados por uma simbologia, por uma letra maiúscula ou por duas letras, sendo a primeira sempre maiúscula e a segunda, quando houver, minúscula. Isso nós já sabemos, já entendemos também que a língua-mãe da ciência é o latim e prevalece para a representação desses elementos químicos a inicial da pronúncia no latim. Algumas dessas pronúncias coincidem, né, no latim e no português e, consequentemente, nós não temos grandes problemas. É um elemento ou outro que difere e aí prevalece lá a pronúncia no latim. Mas eu não representei aí no primeiro momento eu coloquei elementos químicos qualquer. Então, aí no primeiro eu tenho um elemento que eu chamei de X, no qual tem um Azinho na parte superior e um Z na parte inferior, sendo representado esse elemento químico. Como a gente já sabe, o A representa o número de massa, que é a soma de prótons mais de nêutrons existente no núcleo desse átomo, e Z representa o número atômico, que é o número de prótons propriamente dito, a identidade do átomo. Assim como eu posso representar de um mesmo lado essas representações em relação a número de massa e número de prótons, eu posso representar em lados opostos. Lembrando sempre que na parte superior sempre virá o número de massa e na parte inferior o número atômico, o número de prótons. E a representação de alguns elementos químicos, tais como carbono, ferro e cloro. Aí você deve estar se perguntando, de onde foi que eu tirei esses valores? Carbono, número de massa igual a 12 e número atômico igual a C. O carbono aí sendo representado com a simbologia C maiúsculo. Bem, lá na frente a gente vai ver que existe valores pré-determinados em relação a esses valores de massa e o valor do número atômico, que também foram determinados experimentalmente e esses valores eles foram organizados em um sistema denominado de tabela periódica, ou sistema periódico. Então, esses valores eles foram determinados experimentalmente e eles estão lá presentes na tabela periódica. Eu não preciso decorar, eu não preciso memorizar, uma vez que quando a gente fala tabela periódica, a tabela é para ser consultada quando for necessário. Então, esses valores aí para o carbono, para o ferro e para o cloro, eles foram retirados da tabela periódica e estão lá porque foram determinados experimentalmente. O carbono, por exemplo, tem número de massa 12 e número atômico igual a 6. O ferro, número de massa igual a 56 e número atômico igual a 26. Cloro, número atômico igual a 35 e número de massa igual a 35 e número atômico igual a 17.
E aí tem a legenda em relação aos números de massa, representado por A, número atômico representado por Z. O número atômico para o átomo no estado fundamental é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, e o número de nêutrons, se nós fizermos aquela continha, A é igual a Z mais N. Se nós conhecemos o número atômico e o número de massa, consequentemente, nós conseguimos também descobrir o número de nêutrons, que é representado por N. Você falou em relação ao átomo absorver uma determinada quantidade de energia e o elétron, ele saltar de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Às vezes a absorção, ela é tão grande, a absorção de energia, ela é tão grande a ponto desse elétron escapar. Ou seja, o átomo, ele vai perder esse elétron quando absorve uma determinada quantidade de energia. E quando acontece isso, nós dizemos que ele saiu do seu estado fundamental, ou seja, ele deixou de ser um átomo neutro e passou a ser uma espécie carregada. O que vem a ser essa espécie carregada? De que maneira que nós vamos chamar essas espécies carregadas de íons? Íons podem ser espécies carregadas positivamente ou negativamente. As carregadas positivamente, elas são chamadas de cátion. E as que são carregadas negativamente, elas são chamadas de ânion. Não entendi nada, você me confundiu. Tudo bem, agora eu vou para o quadro, vou dar essa última explicação e depois eu vou para a resolução de exercício, porque aí realmente, somente no slide, eu acho que fica um pouco vago. Então, vamos lá. Então, como eu havia falado, a questão dos íons, eles são espécies carregadas, seja positivamente ou negativamente. A partir de qual momento que o átomo ele se transforma em um íon? A partir do momento que o átomo neutro, o átomo no seu estado fundamental, absorve uma determinada quantidade de energia, esse elétron ele pode saltar do último nível de energia e se desprender, assim como ele pode ser incorporado ao átomo. Ou seja, ele sai do seu estado normal, começa a partir da absorção de energia ou liberação, né, tanto faz, transforma-se um átomo excitado e perde um ou mais elétrons ou recebe um ou mais elétrons. Lembrando que no número de prótons nunca vai haver modificações. As modificações elas sempre ocorrem em relação ao número de elétrons, especificamente os elétrons que estão mais distantes, ou seja, os elétrons que estão no último nível de energia, na última camada. A partir do momento que o átomo ele absorve ou libera uma determinada quantidade de energia, ele se transforma em uma espécie carregada negativamente ou positivamente, e essas espécies carregadas, elas são denominadas de íons. Esses íons, por sua vez, eles podem ser chamados de cátion ou ânion. Quando que o átomo neutro, ou no estado fundamental, se transforma em um cátion? A partir do momento que ele perde um ou mais elétrons no último nível de energia. Quando que um átomo neutro se transforma em uma espécie em um íon carregado negativamente, denominado de ânion? A partir do momento que ele ganha um ou mais elétrons e se transforma, assim, em uma espécie carregada negativamente, denominada de ânion. Bem, eu não entendi. Ganha, fica negativo. Perde, fica positivo. É bem simples, na verdade, a gente entender isso daí. Olha, a gente vai lembrar o seguinte, número de prótons não se modifica. Prótons são partículas carregadas positivamente. Número de elétrons, sim. O átomo ele pode sair do seu estado fundamental, ganhar ou perder elétron no último nível de energia e se transformar em uma espécie carregada. Elétrons são cargas negativas. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um exemplo para o átomo de sódio. O sódio, se nós formos olhar o número atômico dele lá na tabela periódica, tem número atômico igual a 11. Aqui eu percebo que o átomo de sódio, ele está eletricamente neutro. Ele não tem carga nenhuma.
a representação. Ou seja, é um átomo neutro ou no seu estado fundamental. Eu vou sempre lembrar que o átomo neutro ou no estado fundamental, o número atômico, que é Z, é igual ao número de prótons, que é representado por P, que é igual ao número de elétrons, que é representado por E. Bem, se o número atômico é igual a 11, significa que o número de prótons também é igual a 11 e o número de elétrons também é igual a 11. Onde é que se encontram esses prótons? No núcleo. Então, eu vou lembrar que no núcleo do átomo tem lá as partículas carregadas positivamente e as partículas carregadas sem carga nenhuma, que são os nêutrons. Mas, nesse momento, eu não preciso representar nêutrons, eu só preciso representar os prótons. Então, eu vou fazer aqui o desenho para o átomo de sódio. Vou colocar aqui 11 cargas positivas, 11 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aí eu tenho as 11 cargas positivas, os 11 prótons no núcleo. Eu sei que o número de elétrons para o átomo de sódio, pelo fato dele ser um átomo neutro, sem carga nenhuma, também é 11. Porém, esses elétrons eles são divididos em níveis de energia, em camadas. No qual, na primeira camada, eu vou ter 2 elétrons. Na segunda camada, o segundo nível de energia, comporta 8. Eu vou ter 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 2, 10. Para 11 está faltando 1. Então, no terceiro nível de energia, eu vou ter o último elétron, totalizando aí as 11 cargas negativas. Então, para o átomo neutro, que é no caso aqui o sódio, eu tenho 11 cargas positivas no núcleo e 11 cargas negativas na eletrosfera, dividida em vários níveis de energia. Por isso que nós chamamos que o átomo está neutro. Por quê? Porque o número de cargas positivas é exatamente igual ao número de cargas negativas. Bem, eu saí daqui, mas eu quero transformar essa espécie em uma espécie carregada. A partir de qual momento o sódio sai do seu estado fundamental e se transforma em um íon, se transforma em uma espécie carregada? Vamos lá. Se eu pegar o mesmo átomo de sódio neutro e fornecer uma determinada quantidade de energia, o que é que vai acontecer? Se eu estou fornecendo energia, significa que vai aumentar a agitação por parte desses elétrons. E a chance desse último elétron aqui escapar é muito grande. E é justamente isso que vai acontecer. A partir do momento que eu forneço energia, o sódio ele vai perder esse elétron do último nível. E a partir de então, ele vai passar a ter 11 cargas positivas, como anteriormente, porque no núcleo não há modificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Primeiro nível de energia permanece inalterado com os 2 elétrons. Segundo nível de energia permanece inalterado com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o último nível de energia que tinha um elétron, como esse elétron ele escapou por conta dessa quantidade de energia que foi fornecida e aumentou a agitação, a desordem desse sistema, consequentemente, ele foi para um outro elemento, ele se combinou com outro elemento e formou uma substância, né? O que acontece? Como que eu represento, então, a perda desse elétron, no qual o átomo de sódio saiu do seu estado fundamental e se transformou em uma espécie carregada, ou seja, um íon, e um íon carregado positivamente, que é chamado de cátion. E aí a gente consegue entender por que o átomo perde um ou mais elétrons e é representado positivamente. Partículas positivas são os prótons. Então, quando eu olho aqui, ó, prótons são partículas carregadas positivamente. Para o átomo de sódio, eu tenho 11.
ou melhor, para o íon sódio eu tenho 11. Partículas carregadas negativamente, que são os elétrons. A partir do momento que o átomo saiu do seu estado fundamental e se transformou em um íon, quantos elétrons que eu tenho agora? Eu tinha 11, foi perdido 1, então ficou com 10. Então, quando eu comparo o número de cargas positivas e o número de cargas negativas, o que foi que aconteceu? Eu tenho uma carga positiva a mais. E essa carga mais positiva foi gerada a partir do quê? Da perda desse elétron do último nível de energia. Então, eu vou sempre lembrar que o átomo, ele sai do seu estado fundamental. Se ele perder um ou mais elétrons, ele se transforma em uma espécie carregada positivamente, denominada de cátion. Por que que ele é carregado positivamente a partir do momento que perdeu? Porque ele vai ter mais cargas positivas no núcleo do que elétrons, cargas negativas na eletrosfera. Deu para entender? Vou colocar o exemplo de um ânion. Então, eu coloquei um exemplo de um cátion, que são espécies carregadas positivamente, geradas a partir da perda de um ou mais elétrons. E agora eu vou colocar o exemplo de um ânion, que são espécies carregadas negativamente, geradas a partir do ganho de um ou mais elétrons. Vamos lá. Eu coloquei o sódio, então vou colocar agora o cloro, porque o cloreto de sódio é uma substância bem conhecida. Cloro, se nós olharmos na tabela periódica, a gente vai perceber o seguinte, que o cloro tem número atômico igual a 17. Então, para o cloro no estado fundamental, eu vou ter Z igual a P, que é igual a E. Se Z é 17, P também vai ser 17 e E também vai ser igual a 17. Então, se eu desenhar o átomo de cloro, eu vou perceber que no núcleo vai ter 17 cargas positivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Primeiro nível de energia, primeira camada, só comporta 2 elétrons, então vai ter 2 elétrons. Segundo nível de energia comporta 8 elétrons, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 mais 2, 10. Para 17, faltam 7. No terceiro nível de energia, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalizando 17 cargas positivas, 17 cargas negativas. Bem, qual a grande diferença entre o sódio e o cloro? O sódio só tinha um elétron no último nível de energia, então era muito mais fácil ele perder do que ganhar. Já o cloro tem 7 elétrons no último nível de energia, então é muito mais fácil ele ganhar do que perder. E é justamente isso que vai acontecer. O cloro, quando ele sai do seu estado fundamental e absorve uma determinada quantidade de energia, o que é que vai acontecer? Ele vai se transformar em uma espécie carregada negativamente, denominada de íon cloreto. Por que ele vai se transformar nessa espécie carregada negativamente? Porque ele vai receber um elétron nesse último nível. E quando forma o cloreto de sódio, é justamente isso. Esse elétron que estava perdido aqui no último nível de energia, ele vai ser transferido para o cloro, nesse último nível de energia também. Quando eu vou representar essa espécie agora, o que é que vai ocorrer? Primeiro nível de energia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, melhor, núcleo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Primeiro nível de energia inalterado, 1, 2. Segundo nível de energia inalterado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceiro nível de energia, eu vou adicionar mais um elétron. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que vai acontecer? O número de prótons, que são partículas carregadas positivamente, continua a 17. O número de elétrons, que são partículas carregadas negativamente, agora passou a ser
18. Ou seja, eu tenho uma carga negativa a mais do que a positiva. Consequentemente, eu represento que essa carga negativa a mais, que foi o íon que foi transformado, o cloro, a partir do momento que ele recebeu o elétron no último nível de energia. Ânion, espécies carregadas negativamente, gerada a partir do ganho de elétrons. Cátion, espécie carregada positivamente, gerada a partir da perda do elétron. Isso sempre no último nível de energia. E agora nós vamos para os exercícios. Então, vamos para alguns exercícios práticos em relação ao que eu falei anteriormente, tudo que foi falado anteriormente. O primeiro exercício aí do slide está dizendo o seguinte, está perguntando quantos nêutrons apresentam o íon Fe3+, sabendo que ele possui 23 elétrons e um número de massa igual a 56. Então, a questão ela está dizendo o seguinte, que o ferro, no seu estado fundamental, ele apresenta número de massa, que é representado em cima, igual a 56, e o número de elétrons da espécie Fe3+, igual a 23. A gente lembra que o número de massa, ele não muda, independente de ser um átomo no seu estado fundamental ou uma espécie carregada, um íon. Bem, o que acontece? Se o número de massa dele é igual a 56, eu tenho que A é igual a Z mais N. Aqui eu tenho o número de massa, tenho como descobrir o número atômico e, consequentemente, tem como eu descobrir o número de nêutrons. Mas eu vou precisar necessariamente disso aqui para poder resolver? Não necessariamente. Se eu for esperto, eu vou direto. Mas se eu quiser fazer por outros passos, eu também vou e consigo descobrir tranquilamente o número de cargas de toda essa espécie. Bem, o que acontece? Se o número de elétrons aqui é igual a 23, e quando eu tenho o átomo no seu estado fundamental, eu vou ter que Z é igual a P, que é igual a E. Essa carga positiva significa que ele perdeu 3 elétrons. Ou seja, no seu estado fundamental, o número de elétrons era igual a 26. Bem, se no estado fundamental Z é igual a P, que é igual a E, consequentemente, eu já consegui descobrir o número atômico dessa espécie Fe3+, que era o que ele estava, um dos questionamentos. Mas a grande questão, o grande enigma da questão, é descobrir o número de nêutrons. Então, observe que eu descobri o número atômico, para depois eu descobrir o número de nêutrons. Tem um número de massa? Tenho, que é 56. Tem um número atômico? Acabei de descobrir que é 26. Pronto, vou descobrir o número de nêutrons. Cheguei a uma equação de primeiro grau. Eu lembro que para me resolver a equação de primeiro grau, eu deixo o que tem variável no primeiro membro e os valores numéricos no segundo membro. E quando eu tenho que fazer essa permuta em relação a membros, eu sempre vou fazer a inversão do sinal. Então, se eu ler a equação de trás para frente, da direita para a esquerda, tanto faz. N vai ser igual a 56, o 26 que estava positivo vai passar para cá negativo. Logo, N vai ser igual a 56 menos 26. 6 para 6, nada. 2 para 5, 3. Ou seja, o número de nêutrons é igual a 30. Era o que a questão estava querendo saber. Queria saber o número de nêutrons dessa espécie Fe3+. Por que foi importante ele me dar a espécie Fe3+? Porque aqui eu sei que foi uma espécie gerada a partir do momento que houve uma perda de 3 elétrons. Se o número de elétrons dessa espécie é 23 e ele perdeu 3, significa que anteriormente era 26. Questão 2. A questão 2 diz o seguinte, é uma questão de múltipla escolha. As alternativas referem-se ao número de partículas constituintes de espécies atômicas.
A afirmativa falsa é: alternativa A. 2 átomos neutros com o mesmo número atômico têm o mesmo número de elétrons. 2 átomos neutros. Ou seja, nem ganhou, nem perdeu nada. Com o mesmo número atômico, tem o mesmo número de elétrons? Não. Incorreto. Por que está incorreto essa afirmativa? Porque eu lembro que o número atômico, o número de prótons, é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons para um átomo neutro. E a partir do momento que eu tenho um valor do número atômico, o número atômico ele vai identificar um determinado átomo. Então, jamais eu posso ter um átomo neutro de elementos químicos diferentes que tenha o mesmo número de prótons. Então, aí eu já acho de cara a alternativa incorreta, a alternativa falsa. Igor. Terceira questão. Vou resolver só 3 questões para a aula não ficar muito longa e na próxima aula eu já começo a partir desses exercícios. A terceira questão também é de múltipla escolha. Ele diz o seguinte: a diferença entre as espécies. Ele dá uma espécie neutra representada por H, uma outra espécie carregada positivamente e uma outra espécie carregada negativamente. O que eu vou lembrar aqui? Aqui eu tenho nenhuma carga, ou seja, um átomo neutro. Aqui eu tenho uma espécie carregada positivamente, ou seja, um cátion. E aqui eu tenho uma espécie carregada negativamente, ou seja, um ânion. O cátion ele é gerado a partir da perda de elétrons. O ânion ele é gerado a partir do ganho de elétrons. E quando eu tenho um átomo no estado fundamental, um átomo neutro, eu tenho que Z é igual a P, que é igual a E. Então, eu percebo o seguinte, que o átomo neutro ele vai ter uma determinada quantidade de elétrons. O íon carregado positivamente, ele perdeu um ou mais elétrons. A espécie carregada negativamente, o íon carregado negativamente, ele ganhou um ou mais elétrons. Logo, a alternativa correta é: essas espécies elas se diferem em relação ao número de elétrons. Exemplo, se esse aqui tem 1, esse aqui não vai ter nenhum porque perdeu, né? E esse aqui vai ter 2 porque recebeu mais um elétrons. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C. Voltando a lembrar que quando eu tenho espécies carregadas, seja ela positiva ou negativamente, positiva porque houve perda de elétrons, negativa porque houve ganho de elétrons. Número de prótons nunca, jamais será alterado. As alterações, elas sempre ocorrem em relação ao número de elétrons, e especificamente os elétrons do último nível de energia. Como que eu determino se vai ganhar ou se vai perder? Eu olho o número de elétrons desse último nível de energia. Quando ele tem até 3 elétrons no último nível, ele perde esses elétrons com facilidade. Quando ele tem mais de 4 elétrons no último nível de energia, ao invés de perder, ele vai ganhar. Vai se transformar em um ânion ao invés de um cátion, ok? Até a próxima.